何のためにマリージョアを襲ったんじゃ。目的はわからん。エネルギー不足で被害はなかったと聞いている。Os mistérios de One Piece não têm fim. E quanto mais pensamos que Oda está prestes a revelá-los, ele larga uma bomba para tentarmos desvendar. Pois qual é o mistério por trás desse robô ancestral gigante que foi criado há 900 anos atrás? Qual é a sua fonte de energia e como ele atacou Mary Joyce há 200 anos atrás? Além disso, por qual motivo Kuma saiu correndo desesperado e para onde ele se teletransportou? Se você quer saber todos os mistérios adicionados nesse episódio 1098 de One Piece, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área, e aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e mais uma vez tivemos um episódio cheio de mistério adicionados para nós, como por exemplo, o robô ancestral gigante que foi criado há mais de 900 anos e ainda assim há 200 anos atrás atacou Mary Joyce. Então, qual seria a sua fonte de energia e por que é que ele não se moveu nunca mais? Até porque o Dr. Vegapunk deu algumas dicas aí de que o mundo todo pode ser formado de energia. Então vamos tentar desvendar esse mistério aqui para vocês. E ainda vimos também Rob Lute chegando próximo à ilha de Egghead. Então, será que veremos mais pra frente um embate de Rob Lute contra Luffy? Muita coisa legal aconteceu nesse episódio, então fica nesse vídeo até o final. Mas antes, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Dito isso, galera, chega de enrolação, vem com o pai e lá vamos nós. O título do episódio 1098 de One Piece é O Excêntrico Sonho de um Gênio. O episódio começa logo após Vegapunk revelar que o robô ancestral gigante tinha atacado Mary Joyce há 200 anos atrás. Vemos Jinbei ficando interessado na história e nessa parte tem uma pequena cena extra que ficou bem legal, com Luffy fazendo seu braço crescer para bater na cabeça do robô para tentar acordá-lo. E por mais que essa cena não tenha no mangá, ainda assim ela reforça a ideia de que Luffy não precisa mais assoprar ar para dentro dos seus ossos para fazer com que o seu corpo fique gigante. Voltando para o episódio, Vegapunk conta que esse mesmo robô gigante foi criado há mais de 900 anos atrás. Contudo, o seu ataque a Mary Joyce, que aconteceu há 200 anos atrás, não causou nenhum estrago, porque ele acabou ficando sem energia. Naquela época, o governo mundial pediu para que se livrassem do robô, assim o destruindo. Porém, os cientistas ficaram fascinados com a tecnologia e não tiveram coragem para destruí-lo. Por isso, eles deram um jeito de escondê-lo, guardando dentro da ilha de Egghead. Essa cena ficou bastante legal, porque agora tem como a gente saber quais são as cores dos olhos do robô ancestral gigante. Até porque a gente só tinha visto em preto e branco no mangá, então não tinha como a gente ter certeza de como seria a coloração. Eu acreditava que seria um vermelho, porém, agora no anime, com ele atacando ali Mary Joyce, deu pra perceber que a cor dos seus olhos está mais ou menos para um verde, quase que um azul. Então, eu achei que essa cena ficou bastante legal, principalmente por causa disso. Outra informação importante dita pelo doutor é que ninguém sabe qual foi o motivo pelo qual o robô gigante atacou Mary Joyce e qual é a sua fonte de energia. A cena muda e vemos os Mugiwaras que estão juntos com Shaka, descobrindo as mesmas informações sobre o robô ancestral. E Sanji pergunta se esse não é o mesmo robô que tinha ajudado a tirar ele e os outros de dentro do mar quando eles chegaram em Egghead. Porém, Shaka informa que são diferentes, mas que o Vega Force 1 foi criado inspirado no robô ancestral gigante. Além disso, ele explica que há muito tempo atrás existia uma fonte de energia que desafiava o conhecimento científico, porém, nem mesmo ele conseguiu replicá-la. Os Mugiwaras então, que estão olhando através da tela de um monitor, acabam notando que tem mais alguém com Luffy e os outros, e eles percebem que quem está com ele é a pirata Jerry Bonnie. Porém, Sanji fica sem entender muito bem, pois ele estava pensando que a pessoa que eles tinham salvado de dentro do mar, na verdade era uma criança. Então galera, essa cena acabou revelando algo que eu não tinha reparado antes quando ela aconteceu no mangá. Notem que quando Sanji vê Bonnie em sua forma adulta, ele acaba ficando com o rosto vermelho,
como se tivesse ficado atraído por ela. Até então eu achava que isso não tinha acontecido, mas quando eu voltei para olhar no mangá, eu acabei notando que na imagem, Sanji também fica com as marcas em sua bochecha, de fato mostrando que ele se sentiu atraído por Bonnie. Então galera, para minha surpresa, Sanji acabou dando uma leve gadada em Bonnie sim, porém ela está em sua forma adulta e Sanji não sabe que ela é uma criança. Mas eu acreditava que o haki da observação de Sanji para mulheres iria fazer com que ele percebesse que Bonnie era uma criança desde o início. Então eu acabei ficando um pouco decepcionado, mas ainda assim dá para relevar, afinal de contas, se Barba Negra não tinha percebido isso e nem o próprio Akainu, então provavelmente não teria como Sanji perceber também. De volta ao Ferro Velho de Egghead, podemos ver Vegapunk ainda preocupado com Bonnie e ele diz que precisa se desculpar com ela. E Luffy então responde dizendo que ele tem que ficar de joelhos. Porém, o doutor apenas retruca dizendo que Luffy não sabe de nada a respeito da história deles. Enfim, Vegapunk continua dizendo que acredita que foi o destino que levou os Mugiwaras até aquela ilha naquele momento. Então, o doutor pede ajuda de Luffy para tirá-lo de dentro de Egghead. A cena muda e vemos os agentes da Ship Zero dentro do navio chegando aos arredores da ilha. Então, as bestas marinhas robô aparecem diante deles e uma delas começa a tentar atacá-los. Porém, a besta marinha acaba sendo abatida por disparos de bala de canhão do navio do governo mundial. Vemos um dos soldados entrando em contato com Pitágoras através de uma ligação para pedir que ele libere a entrada para a ilha de Egghead. Enquanto isso, Rob Lute recebe a informação de que a pirata Jerry Bonnie foi avistada na ilha e ele diz que ela é uma pirata problemática que vive fugindo. Porém, parece que sua utilidade acabou, então é melhor eliminá-la. Dentro de Egghead, podemos ver que Pitágoras vai até o local onde Shaka está para avisá-lo que os agentes da Ship Zero estão pedindo autorização para entrar na ilha. Porém, isso não é uma boa ideia, já que nesse momento eles estão abrigando piratas por lá. Lilith então diz que isso não chega a preocupar, afinal de contas é só eles entregarem os piratas para o governo mundial. Dessa forma, os Mugiwaras que estão por perto acabam sabendo que Rob Lute está próximo à ilha de Egghead. Os Sop e Nami entram em desespero ao saber disso e pedem para que Shaka libere as botas deles que estão presas no chão. Frank diz que ele enfrentará Rob Lute dessa vez e Sanji diz para Robin que é para ela não se preocupar, pois ele a protegerá. Robin então apenas agradece com um sorriso no rosto. Vemos Shaka dizendo para Pitágoras que é para ele negar a entrada da Ship Zero, informando que é para eles deixarem apenas o Serafim e ir embora. A cena muda para o reino Kamabaka, onde podemos ver o exército revolucionário fazendo os reparos em Kuma. Porém, antes mesmo que tudo tenha acabado, ele se levanta e retira todos os mecanismos de seu corpo e começa a correr. Dragon fica bastante preocupado e grita para Kuma perguntando o que está acontecendo. Essa cena ficou muito legal porque o rosto de Dragon ficou muito parecido com o de Luffy e o de Garp quando eles estão gritando. Além disso, a voz de Dragon ficou muito parecida com a de seu pai. Vemos todos na ilha ficando preocupados com Kuma também, e mesmo que alguns corram atrás dele, ainda assim não dá tempo de alcançá-lo, e Kuma usa os poderes de sua Akuma no Mi para se enviar para algum lugar, assim como ele tinha feito com os Mugiwaras lá em Sabaody. Agora aqui fica a grande questão, para onde será que Kuma se teleportou? Então galera, reparem que algumas cenas atrás, nós vimos Rob Lute ali no navio, junto com os agentes da Ship Zero, e perto dele tinha um Serafim que se parecia com Bartolomeu Kuma. Então, será que Kuma não pode ter nenhum tipo de ligação com esse Serafim? Até porque Rob Lute chega a mencionar que Bonnie não tem mais serventia, então eles podem eliminá-la. E se Bartolomeu Kuma tiver alguma ligação com esse Serafim, ele pode ter sentido a intenção assassina de Rob Lute, e por isso ele resolveu se teleportar para Egghead para proteger a sua filha. Uma das coisas que a obra de One Piece tem como foco é amizade e família. Então eu acredito que por mais que Bartolomeu Kuma tenha se transformado em um robô, ainda assim ele não conseguiria fazer mal para sua filha. E se ele puder, com certeza ele vai tentar salvá-la. A cena volta para Egghead e vemos Pitágoras em contato com Lute. Ele pede para que os agentes deixem o Serafim e vá embora, pois no momento todos dentro de Egghead estão ocupados e com um prazo muito apertado. Rob Lute então revela que já faz 2 meses que todos os navios do governo mundial que visitam Egghead desaparecem.
Ele menciona então que os navios da CP5, CP7 e CP8 sumiram e jamais apareceram novamente. Lilith e Pitágoras ficam sem entender do que é que ele está falando, e Lilith fica furiosa e responde à ligação dizendo que eles não fizeram nada com os agentes do governo mundial. Além disso, Pitágoras também responde dizendo que eles não têm nada a ver com isso, e pede para os agentes irem embora, e em seguida ele desliga a ligação. Dentro do navio do lado de fora de Egghead, Caco pergunta a Rob e Lute o que eles vão fazer a partir de agora, e Lute apenas diz que eles não têm escolha. Vale ressaltar aqui um ponto interessante, afinal de contas alguns navios do governo mundial junto com seus agentes sumiram logo após saírem de Egghead. E aí fica aquela dúvida, será que foram as bestas marinhas que destruíram esses navios? Será que pode ter sido aquele robô tubarão gigante que tentou atacar os Mugiwaras logo quando eles chegaram em Egghead? Ou o que foi que aconteceu? Eu acredito que provavelmente se fosse alguma das bestas marinhas, ou até mesmo aquele robô tubarão gigante, provavelmente os Vegapunks iriam acabar descobrindo de alguma forma. Então, será que existe algum traidor no meio desses Vegapunks tudo? Ou será que tem alguém que está eliminando os agentes do governo mundial e até agora não foi revelado? Até porque Shaka, Lilith e Pitágoras ficaram muito surpresos ao saber do sumiço dos agentes do governo mundial e dos seus navios. A cena muda para o ferro velho de Egghead novamente, e Luffy está surpreso com o pedido de Vegapunk de retirá-lo da ilha, afinal de contas aquele é o seu laboratório. Vegapunk diz que já usou bastante os recursos do governo mundial, e que ele ainda tem muitas ideias que podem mudar o mundo, mas que ele precisa de recursos financeiros, porém ele tem uma ideia que vai mudar o mundo para melhor, assim dando a entender que preso ao governo mundial, ele não poderia fazer isso. Luffy e Chopper ficam curiosos para saber qual é essa ideia, e o doutor diz que ele quer criar uma energia que possa sustentar o mundo todo e que seja de graça para todas as pessoas. Jinbei diz que isso poderia resolver muitos problemas, já que guerras acontecem porque pessoas brigam por fontes de energias. Além disso, Vegapunk diz que o mundo todo é formado de energia e que se ele conseguisse transformar essa energia em algo tangível, a maior fonte de guerra do mundo iria acabar. Luffy mais uma vez pergunta por que Vegapunk quer sair daquele lugar, e o doutor informa que quanto mais perto ele se aproximava de encontrar uma fonte de energia para ajudar o mundo todo, mais ele se aproximava da fonte de energia que pode mover o robô ancestral gigante. Além disso, por causa de sua curiosidade e sua vontade de levar o propósito do seu amigo adiante, ele acabou se aprofundando cada vez mais na história do século perdido. Nesse momento, Vegapunk e os outros então conseguem ver uma explosão acontecendo um pouco distante do local onde eles estão. Assim, o doutor finaliza sua frase gritando, dizendo que por causa de sua pesquisa relacionada ao século perdido, agora o governo mundial quer eliminá-lo, assim como fizeram com Ohara. Então galera, quando o Dr. Vegapunk mencionou que ele queria continuar levando adiante a vontade do seu amigo, ele estava se referindo ao Professor Clover. Afinal de contas, alguns episódios atrás, nós vimos ele indo para Ohara para prestar suas homenagens depois que aquele país foi destruído. E lógico, ele acabou mencionando para Dragon que ele também era amigo do Professor Clover. Agora, a curiosidade mais interessante nesse episódio está relacionada à menção de Vegapunk à energia, pois ele diz que o mundo todo pode ser formado por energia. Isso me fez pensar, será que o Haki também pode ser baseado em energia? Será que a Akuma no Mi pode ter um tipo de energia diferente também? E os batimentos cardíacos? Lembre-se que em um determinado momento na luta de Luffy contra Kaido, ele acabou morrendo, e ele usou os seus batimentos cardíacos para fazer com que o seu corpo ganhasse energia novamente. Depois disso, no meio da luta, Luffy perde todo o seu poder e a partir daí ele aprende a como usar os batimentos cardíacos novamente para recuperar a energia do seu corpo e assim voltar a lutar contra Kaido. Então será que esse robô ancestral está relacionado a algum tipo de energia assim? Quem sabe algum tipo de batimento cardíaco? Quem sabe algum tipo de poder de Akuma no Mi? Ou até mesmo, será que ele pode ser uma armadura para um gigante? Será que Eiichiro Oda não estava assistindo muito Homem de Ferro e pensou, poxa, seria legal adicionar um robô parecido com Jarvis para ser o robô que era a armadura do antigo Joy Boy? Até porque tem algumas teorias que dizem que o Joy Boy poderia ser um gigante. Tem muitas coisas legais relacionadas nesse episódio e outra delas é com relação a como o robô se moveu
há 200 anos atrás. Quando vamos para a linha temporal de One Piece, sabemos de poucas coisas que aconteceram naquela época, e uma das poucas coisas que sabemos está relacionada ao navio Saint Breeze que caiu da ilha de Skypiea no mar diante dos Mugiwaras. Pelo visto, a tripulação daquele navio foi condenado à morte e a pena deles era vagar em uma nuvem na Ilha do Céu sem destino. Além disso, sabemos que essas nuvens na qual eles foram condenados a vagar se dissolvem com mais ou menos 200 anos. Por isso, o navio caiu diante dos Mugiwaras justamente nessa época atual. Isso me fez pensar o que poderia ser feito de energia em Skypiea que poderia ser usado para ativar o robô gigante ancestral. Até então, uma das coisas que vem na minha cabeça são os Impactodios, já que esses objetos são conchas especiais que têm a capacidade de armazenar ondas de energias para posteriormente liberá-las. Elas são usadas pelos moradores para uso doméstico e por soldados como armas. Além disso, existem vários tipos de dials que têm a capacidade de armazenar coisas diferentes, como até mesmo o som, o que faz pensar, será que o robô ancestral não pode ser movido por algum tipo de música que existia no século perdido? Pois se tem uma coisa que está envolvida com o Deus da Libertação, isso com certeza é música. Reparem que desde o início o tripulante que mais Luffy queria em seu bando era um músico. Então Oda pode ter dado alguma dica aí e a gente talvez nem tenha percebido. Mais uma coisa importante que aconteceu há 200 anos atrás foi que o reino dos homens peixes participou do Reverie pela primeira vez. Porém, por algum motivo, eles voltaram a ser caçados, e isso pode estar ligado ao ataque do robô ancestral a Mary Joyce. Contudo, ainda não explica como o robô se mexeu, afinal de contas a pessoa da época precisaria saber como energizá-lo. Alguns acreditam que podem ter sido Lady Toki em uma de suas viagens temporais, já que ela poderia ter o conhecimento do século perdido para fazer o robô se movimentar. Porém, não tem nada que confirme isso. Por isso, eu ainda acredito que algum Impacto ou Tony Dio tenha armazenado a energia certa para fazer o robô ancestral se movimentar e usaram isso há 200 anos atrás. E agora ficamos com mais essa dúvida. Será que o robô ancestral gigante vai se mexer? Será que ele vai fazer alguma coisa em Egghead? Será que vão descobrir qual é a sua fonte de energia? O jeito agora é esperar, porque esse episódio acabou justamente no momento em que o Dr. Vegapunk pediu a ajuda de Luffy dizendo que o governo mundial queria eliminá-lo. Então, logo, ainda nessa semana, eu devo estar trazendo a análise da prévia para vocês, pra gente resenhar um pouco mais. Dito isso, galera, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.